A paz do Senhor para a igreja, amém, queridos? Uma noite mais linda, né? Do que a manhã maravilhosa, uma noite linda. Como é bom estarmos na presença do Senhor. Você pode se sentar. E antes de eu iniciar, né, a ministração que o Senhor passou para mim, que o Senhor revelou ao meu coração, comunicou através do seu Espírito Santo, eu gostaria, nessa hora, de mandar um recado, né? Um recado para o nosso pastor, Roberto Barnabé. Nós estamos com muita saudade do Senhor ministrando para nós aqui. E enquanto o Senhor não vem, nós estamos aqui para fazer a obra. E é uma responsabilidade muito grande estar aqui, substituindo o nosso pastor, todos os nossos pastores que têm vindo a esse altar ministrar a palavra. Nós temos feito isso com muito amor pela obra, mas nós estamos ansiando pela volta do nosso pastor, amém, queridos? Então, pastor, receba, né, o nosso abraço, o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito, e seguimos aqui orando. E a palavra de Deus diz para nós que a ordem é marchar, né? Então nós precisamos de marchar, amém, igreja? Nós somos convocados nessa noite, foi um tema que o Senhor trabalhou no coração da nossa liderança, e nós estamos aqui para trabalhar esse texto, e já foi falado aqui muitas coisas nessa noite. Nós entendemos que é o momento de nós não estarmos parados, amém, igreja? O Senhor nos chamou porque Ele tem uma obra grandiosa nas nossas vidas. Nós somos, né, aqueles que serão usados na nossa geração. Então, você, eu, cada um de nós que aqui estamos, temos uma responsabilidade. E Cristo nos chamou. E a nossa ordem, o comando que Ele nos dá é continuar. Amém, queridos? Continuar até que seja completada a obra que Ele começou em nós. Então, eu gostaria que você, nessa noite, abrisse a palavra do Senhor, né, ou acompanhasse aqui pela televisão. Nós vamos ler o nosso versículo do tema, que é Êxodo 14, 15. Que vai dizer: Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém, queridos? Esse foi, né, o recado que Deus mandou para aquele povo de Israel, né? Olha só, por que vocês estão reclamando? Por que vocês estão clamando? Né? Eu peço para que vocês marchem. E nós sabemos que essa história se dá num contexto em que o povo de Israel ele estava sendo escravizado no Egito, né? Já foi pregado, tem sido pregado ao longo desse mês. E hoje não vai ser diferente, mas eu creio que Deus tem algo novo para nós nessa noite, amém? Você está com seu coração preparado para receber? Amém? Então, né, a gente sabe que José havia morrido e o povo ficou lá no Egito, veio uma nova geração de reis que não conhecia José. E aí o povo de Deus começou a se multiplicar no Egito. Começou a crescer, né, lá dentro. O povo de Israel começou a crescer dentro do Egito. E as lideranças políticas, né, os reis, eles ficaram com medo, né, porque aquele povo crescia. Porque o povo de Deus é assim, amém, queridos? O povo cresce, o povo se multiplica para a honra e glória do nome do Senhor. Nada pode parar a igreja do Senhor, amém, queridos? Nós somos o povo de Deus. E aí o povo começou a crescer, e aqueles reis, né, aquelas autoridades, eles ficaram com medo, né? Falaram assim, olha, esse povo está crescendo tanto, está se multiplicando tanto, se vier uma guerra contra nós, é possível que eles se juntem com os nossos inimigos e se juntem para nos abater. E aí eles decidiram que iam fazer o quê? Oprimir aquele povo, né? Decidiram que iriam escravizar. E aí eles começaram, se você, né, eu gostaria que a mídia colocasse para mim Êxodo 1, nós vamos ler do 6 até o 14. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Está no 6? É um do 6 até... Ah, tá certo. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram. E grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José.
ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades, celeiros, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. De maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Até aqui. Então, irmãos, esses versículos mostram quanta opressão havia sobre aquele povo. Né? A tirania com que eles estavam sendo tratados, estavam sendo escravizados naquele lugar. E ali, só que muitas pessoas ali, né, estavam vivendo ali sem sonhos, né, sem esperança, porque estavam, né, a serviço daquelas pessoas. E só que eles estavam acomodados ali, né, acabaram se acomodando naquela situação. Até foi falado hoje, né? Recebiam comida, né? Estava tudo bem para eles. E as pessoas foram se acomodando ali. E só que Deus, ele tinha uma promessa sobre aquele povo. Né? Essa promessa que Deus tinha era de libertar eles da escravidão. Porque Deus tinha uma aliança com Abraão, de que eles um dia seriam levados cativos, que eles iam servir 400 anos no Egito, mas o Senhor, para manter a aliança que ele tinha com Abraão, ele iria livrar o povo daquela opressão, ele iria resgatar o povo daquela servidão, porque o povo de Deus é um povo separado, é um povo que Deus tem cuidado, é um povo que Deus ama, e é um povo que Deus não quer que esteja na servidão. E Deus não havia preparado, o que Deus havia preparado para eles era uma terra maravilhosa, era a terra prometida. Isso havia sido prometido lá atrás para Abraão. E aquela aliança, né, Deus iria renovar aquela aliança com Moisés. E a história de Moisés eu não vou falar porque todo mundo conhece, mas o fato é que Deus já tinha um plano libertador para aquele povo que estava ali na escravidão. Irmãos, e eles ali, né, estavam acomodados naquela situação, né? E se tivessem que ficar, iriam ficar. E muitas vezes nós nos acomodamos em determinadas situações. Muitas vezes nós temos sido oprimidos, né, por algumas situações na nossa vida e a gente não sai daquela situação. A gente fica ali. Foi orado aqui nessa manhã, aqui nessa tarde, nessa noite, né? Foi orado aqui pelo pastor Humberto. É momento de você se despertar. É momento de você se levantar e sair dessa opressão. Porque muitas vezes a gente é oprimido por situações que a gente não tem força para lutar. A gente fica ali esperando, né, que alguma coisa aconteça. Só que nós vamos ver aqui, ao longo desse texto, né, que foi preciso que houvesse uma determinação, uma decisão daquele povo para que eles fossem libertos da escravidão. Então, Deus, né, ele prepara Moisés e Arão, né, que seria o porta-voz de Moisés. Ele prepara Moisés para que ele fosse o libertador daquele povo. E Deus faz para ele uma declaração profunda. Eu gostaria que colocasse para mim, por favor, de novo. Êxodo 6. Nós vamos ler alguns versículos aqui, a partir do 1, para entender como foi que Deus falou com Moisés, né? Qual é a promessa que ele tinha para aquele povo? Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra.
Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor não lhes foi conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os seus gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel que eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço forte estendido e com grandes manifestações de julgamentos. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Glória a Deus. Queridos, essa foi a palavra que Deus deu para Moisés, para que ele levasse para aquele povo. Porque ele falou, nós lemos aqui, que o Senhor ouviu o gemido daquele povo. Queridos, o que nós podemos aprender até aqui? Né? Que o Senhor, Ele está atento à nossa vida, Ele está atento ao nosso clamor, Ele está atento às nossas necessidades, e Ele ouviu o gemido do povo, e Ele se lembrou que tinha uma aliança com o povo e falou: agora eu vou prover o libertador, que é Moisés, e ele vai até esse povo e vai dizer que o Eu Sou me enviou para libertar o povo da opressão. Queridos, muitas vezes a gente precisa reagir, porque o mundo, ele tem sido muito difícil, muitas situações difíceis, e às vezes a gente tem esquecido que existe um Deus que é soberano sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja, sobre a vida da nossa família, sobre a vida dos nossos, e muitas vezes ficamos oprimidos com coisas que a gente esquece o poder do Senhor. Mas nessa noite eu quero dizer para você, o Senhor, Ele é poderoso para mudar qualquer situação nas nossas vidas, qualquer situação. Não tem problema para Deus que Deus não possa resolver. E Ele ouve o nosso gemido, porque Ele ouviu o gemido desse povo, e Ele se levantou, se lembrou e falou: eu vou lá e vou resgatar esse povo da escravidão. Porque Deus, Ele não tem poder, não tem prazer em que nós sejamos escravos em nada, porque nós somos livres em Cristo. Por isso, Ele já nos proveu a salvação através do Seu Filho Jesus Cristo ali na cruz, para que nós não nos tornássemos escravos de nada. Então, nessa noite, que você seja livre, né? Que você entenda, né? Que o Senhor, Ele tem poder de nos libertar. E depois que Deus dá esse recado para ele, e aí Deus começa a usar as estratégias que Ele teve para retirar esse povo. E entre as estratégias, né, uma das mais expressivas são as 10 pragas do Egito, que a gente não vai também falar sobre elas, mas você conhece a história. E ali Deus trabalhou de uma forma que as pragas vieram, a vida dos egípcios foi uma coisa horrível para eles. Mas o povo de Deus estava separado disso aí, irmãos. Com o povo de Deus não aconteceu nada. Deus protegeu, né? E Deus, né, deu a ordem apenas na última, que foi a morte do primogênito, que Deus falou: não, coloca na porta de vocês, né, no umbral das portas, um cordeiro, o sangue do cordeiro, porque o anjo da morte vai passar, mas ele não vai entrar nas casas de vocês. Amém, queridos? Assim é o nosso Deus, Ele nos protege. E ali Ele estava protegendo o povo dele, e naquela noite, Faraó desistiu, né, e resolveu deixar o povo ir. E aí, naquela noite, né, diz a palavra de Deus que aquele povo saiu, era cerca de 600 mil homens, além de mulheres e crianças e rebanhos, né, iniciam a sua jornada rumo à terra prometida.
E esses 600 mil homens aqui, entendamos que são os 600 homens de guerra, né? Porque as mulheres não foram contadas, nem as crianças, enfim, dizem alguns estudiosos que eram mais de 2 milhões de pessoas. Aí eu não posso afirmar, mas existe, né, essa conta. E você imagina aquela população inteira saindo do Egito, né, sob a liderança de Moisés, e aí eles caminharam, e aí Deus começou a prover, porque quando Deus ele dá uma ordem, ele provém o caminho para nós. Né? O Senhor falou, vocês vão que eu vou guardar. E aí Deus mandava uma coluna de fogo, né, durante a noite para iluminar o caminho, e Deus mandava uma coluna de uma nuvem para poder aplacar, né, aquele sol, para proteger o povo dele. Irmãos, fato é, o Senhor, ele tem planos, quando o Senhor ele tem propósitos para realizar, quando o Senhor tem promessas nas nossas vidas, ele vai prover para nós cada necessidade para que a gente alcance aquele propósito que ele tem para as nossas vidas. Você recebe isso nessa noite? Eu não sei, sabe, qual tem sido a promessa, né, que você recebeu do Senhor e que você, às vezes, fica pensando assim, Senhor, eu ainda não estou vendo isso acontecer, porque isso, às vezes, acontece com a gente. Mas nessa noite é uma noite que o Senhor manda dizer para você, marche, continue, caminhe, porque no tempo certo tudo vai acontecer. E eu creio, porque eu também tenho promessas sobre a minha vida e estou esperando, né? Mas como é que a gente vai esperar acontecer essas promessas? É caminhando, é trabalhando, é fazendo a nossa parte. E aí o povo de Deus aqui vai sobre o comando de Moisés para poder ir em direção à terra prometida. Só que no caminho começam alguns percalços. E aí a gente vai chegar no texto que nós lemos aqui, né? Que é quando Deus fala para eles assim, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel que marchem. Porque o povo saiu muito animado, né? Estava assim, né? Todo feliz porque estava saindo, só que no caminho começaram algumas dificuldades. E aí, quando as dificuldades começaram, eles começaram a reclamar. E aí é o texto que a gente leu aqui. Só que quando chega nesse momento, e aí, né, eles chegam diante, né, do mar. E aí, né, a gente encontra ali uma situação difícil. Por quê? Porque na frente, né, estava o mar. Atrás vinha o exército de Faraó. Dos lados estavam o deserto. E o deserto, né, não tinha nada. Então, o povo falou assim, né, pensou, se eu vou para frente, eu vou morrer afogado. Se eu voltar, né, eu vou ser atacado pelo exército. Se eu correr para a esquerda, né, ali eu vou ser um alvo fácil, porque ali não tem ninguém me protegendo. Se eu vou para a direita, a mesma coisa. E ali chegou um momento em que somente Deus poderia agir em favor daquele povo. Né? E aí, no versículo 15, no 14, né, Moisés fala para eles assim, olha, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém? É como se dissesse, para de reclamar e acredita que Deus vai entrar com providência para resolver essa situação. E ali, né, a gente, nesse contexto aí, eu gostaria de falar de 3 lições que a gente aprende com esse texto. A primeira delas, né, é uma situação de crise que está sendo vivida. A segunda é que vai haver uma intervenção divina. E a terceira é que vai haver a destruição do inimigo. Né? Então, queridos, essa crise aconteceu por isso, porque eles estavam ali sem saber o que fazer, né? E aí, muitas vezes, nós nos encontramos nessa situação também. Tem vezes que nós estamos perdidos, né? Eu não sei, comigo aconteceu, inclusive, recentemente, né? Porque ninguém é de ferro, né? Recentemente, eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu estou um pouco perdida, né? E eu creio, irmãos, que não tem coisa pior, né? Para nós, como seres humanos, né, como pessoas que somos responsáveis, né, que temos compromissos, que temos uma vida, um ministério, e você fala assim, Deus, eu
estou meio perdida nesse assunto aqui, o que eu vou fazer? Mas quando você se sentir assim, perdido, sem esperança, existe um Deus que está atuando sobre a sua vida. E aí é nesse momento que você vai até o Senhor. Porque quando eu fiz essa oração, e eu nunca fui muito assim, não, né? Eu, graças a Deus, desde criança, sou muito determinada naquelas coisas que eu quero fazer, que eu quero alcançar. Eu só oro e falo, Deus, esse é o meu desejo. Confirma, Senhor. Ou não. Amém, queridos? Porque às vezes a gente quer coisas que não é aquilo que Deus tem para nós. Mas, né? A gente às vezes está assim, igual esse povo aqui, né? Você pensa assim, né? Tem um ditado que fala isso, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Né? Tem um ditado que fala isso. Tem vezes que a gente está assim, a gente não sabe se vai para um lado, para o outro, para onde que a gente vai. E aí, figurativamente, eu gostaria de falar uma linguagem figurada, né? Então, não vai para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, vai para o alto. Amém, queridos? Vai orar ao Senhor, né? Vai buscar no Senhor aquilo que Ele pode fazer para a sua vida, sabe? Porque nós não podemos ficar assim, sendo escravizados pelo medo, né? Pela nossa incapacidade. Às vezes a gente se acha muito incapaz, mas realmente, sem Deus, nós nada podemos fazer. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Mas em Deus, eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Nós podemos tudo, irmãos. E esse poder tudo não quer dizer que a gente vai alcançar todas as coisas boas. Não é isso, não. Quer dizer que a gente pode passar pelas dificuldades e a gente pode passar pela luta, pela prova, pela dificuldade e pode também viver a bonança, viver a alegria, porque nós estamos assim, nós somos um povo de Deus. E quando nós dissemos que nós somos o povo de Deus, a nossa vida, ela pertence a Deus. Amém, queridos? Pertence a Deus. E quando nós falamos que nós pertencemos a Deus, é necessário que a gente entregue tudo que a gente tem para o Senhor. E não é um pouquinho, não é uma parte da nossa vida. É tudo, não é, Senhor? A minha vida financeira é tua. Senhor, a minha vida ministerial é sua. A minha casa é sua. Sabe? A minha vida profissional é sua. E quando você faz isso, você crê que o Senhor, Ele toma o controle da sua vida? Irmãos, e não tem nada melhor do que nós estarmos vivendo sob o controle do Senhor, porque é Ele que vai nos dirigir os passos, porque nós não sabemos, mas Ele, sabe, Ele tem um plano para as nossas vidas. Ele tem, assim como Ele tinha para aquele povo, e Ele estava ali cuidando e atento, você crê que Ele tem um plano para a sua vida nessa noite? Irmãos, o Senhor, Ele proveu em nós, sabe, proveu para nós um escape também. E o nosso escape, ele se chama Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós. Porque aqui, com esse povo aqui, estava Moisés. Hoje, conosco, aquele que é o nosso libertador é Jesus Cristo. E Ele nos libertou lá na cruz. Através da sua morte, nós somos novas criaturas. Eu gostaria que a mídia colocasse para mim Colossenses 2, do 14 até o 15. E eu queria que você tomasse posse dessa palavra nessa noite. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente e, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém, queridos? Então, entenda que não tem principado, não tem potestade que fiquem de pé perante o nome de Jesus. Você recebe isso nessa noite? Não tem, porque ao nome de Jesus, né, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E é esse Deus que está sobre a nossa vida. Esse é o nosso libertador hoje. Então,
Qual tem sido a sua situação de crise? Né? É uma crise pessoal? É uma crise no casamento? É o medo da incerteza? É o pecado que te afasta de Cristo? É uma mágoa? É uma falta de perdão? Uma enfermidade? Querido, nessa noite eu quero dizer para você que Deus é soberano sobre tudo. É tudo isso. Traga ao altar do Senhor e creia, porque 1 João 3:8b vai dizer: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Queridos, esse versículo é um versículo que eu trago comigo, porque o inimigo ele não tem poder sobre as nossas vidas. Ele não tem, porque nós estamos em Cristo. Então, toda a obra que o diabo tem intentado contra as nossas vidas, ela será derrubada, porque foi lá na cruz que o Senhor conquistou esse direito para nós. Então, se você hoje tem algo que tem te atrapalhado, creia nisso, não tem potestade nenhuma que pode contra a sua vida. Em nome de Jesus, você recebe isso nessa noite? Nós vamos agora passar para o nosso segundo aprendizado, que é a intervenção divina, né? Existia uma situação de crise e nessa situação de crise houve a intervenção divina. Deus ordena que Moisés estenda a sua vara sobre o mar. Aí vem, né, um forte vento, sopra continuamente, as águas elas se dividem e formam uma parede de um lado e uma parede do outro lado. E aí o povo ele vai passar pelo meio do mar, né, em seco. Vai passar com os pés em seco, pelo meio do mar. E aí, né, o que acontece? Eles atravessam em segurança. E como que eles conseguiram atravessar em segurança? É porque ali foi o momento em que eles puderam obedecer ao comando de Deus. Eles marcharam por fé. Irmãos, né, se a gente parar para pensar, olha que situação, né? Um mar à sua frente, um vento vem, abre, faz uma parede aqui, outra parede ali, e você começa, porque Deus falou, marche, fala para o povo marchar. E o povo entrou naquele corredor ali, e ele, né, só tinha que ter fé. Né? Eles acreditaram que as águas não iriam baixar e que eles iriam sobreviver. Glória a Deus! Irmãos, só faz isso, só tem um ato de fé quem confia naquele que mandou ele fazer. Só faz isso quem tem intimidade com o Senhor, só dá passos assim audaciosos quem tem fé em Deus, quem acredita. Porque se você ficar com medo, você não vai avançar. E aí você não vai atravessar para o outro lado. Né? Mas aqui não. O povo foi lá e caminhou e foi. Né? Foi em direção à sua vitória. Sabe? E nessa noite eu quero dizer para você, é necessário que a gente marche em direção à nossa vitória. Em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Porque se nós ficarmos paralisados no meio do caminho, a gente não vai avançar. E tem horas que a gente tem medo mesmo, né? Tem horas que a gente tem medo, porque nós somos humanos. Mas o nosso medo ele tem que ser colocado para o Senhor. Porque Deus, Ele é aquele que vai nos encorajar. Né? Aqui foi falado aqui na oração, vou citar o pastor Humberto de novo, né? Que ele falou assim, Deus não quer covardes. E é verdade, irmãos, quando você se acovarda diante do problema, aí você deixa de ser vitorioso, porque você tem Deus poderoso na sua vida, mas você não está, né, se beneficiando daquilo que Deus tem para você. E ali o povo atravessou, porque confiou, né? Então, que nessa noite você venha marchar em direção à sua vitória. E aí, né, a gente tem aqui um versículo que eu queria deixar para você. Provérbios 3, do 5 até o 6. Confie o Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento.
Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, irmãos, nós precisamos caminhar na direção certa, né? Porque quando o comando de Deus foi para marchar, era para marchar na direção certa, no comando que Deus tinha dado. Então, caminhe de forma certa. Porque se você caminhar de forma errada, por caminhos errados, com atitudes erradas, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você caminhar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a promessa de Deus, é fato, você será vitorioso, eu serei vitoriosa, em nome de Jesus. Então, seja lá aquilo que você tenha hoje, coloque, né, confia no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento, não. Porque, às vezes, a gente se acha muito sábio, né? E às vezes a gente, né, vivendo aí na vida, a gente conhece muitas pessoas, às vezes a gente convive com tantas pessoas no trabalho, né? Sabe que eu estou trabalhando de novo, né, agora? Ah, só Jesus, né? Então, voltei para o mundo corporativo e voltou aquelas coisas que eu já via antes no mundo corporativo. Quantas pessoas se acham tanta coisa, irmãos? Mas nessa noite, sabe, o Senhor manda dizer para você, né, confia no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. E aí, por isso que, né, a gente não sabe orar como convém, mas Jesus até ele deixou um modelo de oração para nós. A Bíblia fala isso, né, sobre nós orarmos corretamente, porque a gente não sabe de nada, mas tem tanta gente que se acha tanta coisa. Só que a gente vê que a vitória vem do Senhor e o Senhor é aquele que pode tudo nas nossas vidas. Então, muitas vezes as pessoas vão olhar para nós e podem, às vezes, até achar, sabe, que a gente não sabe das coisas, achar que, né, que a gente é ignorante em determinadas coisas, mas, queridos, no momento certo Deus vai nos honrar. Você recebe isso nessa noite? O Senhor, Ele nos honra, porque o Senhor, Ele nos dá vitória. Sabe, o Senhor, a vontade dEle prevalece nas nossas vidas e na hora certa, né, aqueles que estão querendo te oprimir, eles acabam tendo que ver o poder de Deus sendo manifestado na sua vida. E eu tenho vivido essa experiência, né? E eu creio que cada um de nós aqui, cada um de vocês tem vivido essa experiência. Porque nós somos o povo de Deus e há promessas sobre a nossa vida, né? Então, eu creio, irmãos, que se nós colocarmos todas as nossas preocupações nas mãos do Senhor e seguir, né, aquele plano que Ele tem para nós, o Senhor Ele vai interferir ao nosso favor. Você acredita nisso? Eu acredito que Deus é aquele Deus que coloca pessoas na nossa vida, que tira a pessoa da nossa vida, que abre portas, que fecha portas, né? É o Deus que muda, é o Deus que Ele faz qualquer coisa para que o poder dEle seja manifestado na nossa vida. Porque quando esse povo aqui estava passando por essa situação, nós lemos lá no início, Deus falou o quê? Olha, os egípcios vão ver o meu poder. Os egípcios vão ver, sabe, o meu juízo. Então, queridos, nada é sobre mim, nada é sobre você, mas é sobre a glória de Deus manifestada nas nossas vidas. E é para isso que nós servimos ao Senhor. Não é sobre nós, não é? Porque nós... Realmente, irmãos, né, só a misericórdia, não é verdade? Porque nós estávamos lá sem esperança, nós estávamos sem ter acesso a Deus, havia sido cortado o nosso relacionamento com Deus por causa do pecado de Adão. Toda a humanidade sofreu com esse pecado, então nós estávamos perdidos. Porém, o amor de Deus nos resgatou através de Jesus Cristo, que ali na cruz verteu o seu sangue por nós. Só que quando isso aconteceu, aí a história mudou. Aí hoje nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.
Então, nada tem poder sobre as nossas vidas, porque nós estamos em Deus. E Deus é aquele que vai garantir a nossa vitória. E aí, você precisa prosseguir. E o comando de Deus hoje é esse: marche. Então, igreja, nós precisamos marchar. Marchar em direção àquilo que o Senhor tem colocado para nós. E quando Jesus ele esteve aqui, né, na terra, quando Jesus veio como Deus a esse mundo, Deus homem, quando ele voltou lá para o céu, ele falou que ele iria voltar para o Pai, mas ele deixaria conosco o Espírito Santo, que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, qual é a sua dificuldade, né? O que tem te atrapalhado? O que tem feito com que você não marche, não caminhe? Então, nessa noite, você tem a oportunidade de colocar para o Espírito Santo de Deus, porque Ele vai estar com você todos os dias. Ele vai estar com você no trabalho, Ele vai estar com você em casa, Ele vai estar naquela hora que alguém, né, pode chegar e querer te menosprezar. Eu não sei se vocês viveram já essa experiência, mas eu até vivi recentemente isso, né? Alguém queria me menosprezar. E eu falei, Jesus, tem misericórdia, né? Aí eu falei, Senhor, né, eu agora com essa idade, né, pensando assim, né? Aí eu falei, não é possível esse desrespeito. Mas, irmãos, eu só orei, tá? Eu só orei. Só falei, Jesus, toma nas tuas mãos e me ajuda. E aí eu pensei, eu vou desistir, né? Eu pensei, vou desistir dessa situação, porque não estou aguentando essa pressão dessa pessoa, não. Só que havia sobre a minha vida uma promessa, vamos dizer assim, porque eu orei a Deus para que Ele me determinasse, para que Ele me desse uma determinada situação, e o Senhor me deu. E quando eu cheguei nesse momento, nesse lugar em que eu tinha pedido ao Senhor, veio uma luta tão grande, veio essa afronta do inimigo, e eu falei assim, eu vou desistir. Aí um dia eu saí chorando do local, né, e falei, Deus, não dá para mim, né? Mas, irmãos, aí eu comecei a pensar, mas eu orei, Senhor, eu pedi, Senhor, o Senhor me deu e agora eu vou desistir? E aí eu falei, Deus, vou continuar tentando, eu vou marchar mais um pouco, eu vou lutar mais um pouco. Irmãos, e eu só posso dizer uma coisa para você, Deus fez uma revolução naquele lugar, que aquelas pessoas que estavam me oprimindo estão fora. Deus tirou do local. E eu só olhei e falei, Jesus, o que é isso, Deus? E eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não orei pedindo isso. Eu só orei que o Senhor me fortalecesse. Mas, irmãos, é por isso que eu falo aqui, olha, Deus tira pessoas, Deus coloca pessoas, se preciso for, para abençoar a sua vida. E para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Você recebe isso nessa noite? Creia que Deus está com você ali naquele local. Se tem alguém que está te oprimindo, entregue na mão do Senhor. Ore, sabe? Fala, Senhor, eu não quero isso, Senhor, me ajuda. Irmãos, e quando nós oramos, quando nós falamos com o Senhor, quando nós temos uma vida de oração, o Senhor, Ele se manifesta para nós. O Senhor nos dá experiências tremendas, sabe? Para que a gente tenha mais intimidade com Ele. E aí, quando você tem essa intimidade com o Senhor no seu dia a dia, aí quando vem uma luta, quando você se coloca numa situação como esse povo aqui estava, sem saber para onde ir, ali você consegue ouvir a voz de Deus, porque você conhece a voz do seu Pai. Amém, queridos? Você conhece, tem intimidade com aquele que cuida de você, com aquele que está contigo em todos os momentos. Agora, se você não tem essa intimidade, aí você começa a se apavorar, você começa a murmurar, como esse povo aqui estava murmurando, aí você começa a reclamar. Mas nessa noite, sabe, eu venho te dar esse recado do Senhor. Se tem algo que tem te feito parar, é hora nessa noite de você colocar nas mãos do Senhor e falar, Deus, eu preciso avançar nessa situação. Eu não quero ficar parada nesse lugar, mas eu quero seguir em frente. Eu quero marchar em direção àquilo que o Senhor tem prometido para a minha vida. E Deus tem promessas grandiosas para nós que somos a sua igreja. E aí, né, nós podemos entender, né, que a gente deve seguir o comando do Senhor, e aí
haverá a intervenção dele na nossa vida. A terceira lição que a gente tira aqui desse texto é sobre a destruição do exército egípcio. Né? Os egípcios, eles tentaram seguir os israelitas pelo caminho. E aí, né, quando Deus já tinha feito com que todo aquele povo atravessasse, e aí o exército estava indo atrás, porque o caminho estava aberto, eles acharam que era molinho, né? Falaram, se eles passam pelo mar a seco, a gente também vai passar, né? E aí foi o exército atrás, né? E diz a Bíblia que era um exército muito forte, que era cavalos, cavaleiros, enfim, um exército, né? Imagine um exército poderoso, porque naquela época esse exército egípcio era um dos mais poderosos que existia. E foi atrás do povo de Deus, irmãos. Foi atrás, perseguindo, porque quando o faraó libertou o povo, depois, né, deixou o povo ir, depois ele ficou pensando como é que ele ia fazer, né, sem aquele povo ali para poder trabalhar por ele. Se arrependeu, né? Queria oprimir, falar, agora senão, eles iam ter que trabalhar, então vamos buscar de volta esse povo. E quando eles foram, assim que o povo atravessou, e Deus falou para Moisés, né, falou, agora você coloca lá a sua vara lá, que vai voltar a água toda, né? E a água voltou, aquela parede maravilhosa que estava lá, aberta, né? Que onde eles passaram a seco, a água voltou e diz o relato bíblico que não sobrou um daquele exército, né? Porque Deus tinha um plano, Deus tinha avisado, né? Deus avisou, olha, eu vou mostrar para esse povo quem sou eu, porque esse povo, ele quer aqui destruir, né? Está oprimindo o meu povo, então agora eu vou mostrar que eu sou Deus de Israel. Então, vou mudar essa situação, vou resgatar o meu povo e vou mostrar para eles o meu juízo, né? Foi assim que aconteceu. Então, irmãos, o que acontece com isso? Nós podemos entender para nós, para a nossa vida hoje, que Deus, Ele guerreia as nossas guerras. Você recebe isso nessa noite? Deus, Ele guerreia as nossas guerras. Não somos nós que devemos ficar brigando, né? Não somos nós que devemos ficar lutando. Porque, como eu falei aqui, eu estava sendo oprimida, mas eu nem fiquei brigando porque eu estava sem força para brigar, mas eu falei com Deus, né? E aí Deus mudou a situação, né? Deus deu o jeito que Ele quis e acabou. E uma coisa eu falo, depois que Deus tirou a pessoa daquele local, a minha vida mudou naquele local. E aí eu falei, gente, que diferença, né? Que diferença. Irmãos, Deus é tremendo, sabe? Se coloque nas mãos do Senhor, porque Ele faz algo na nossa vida. E a gente, né? Aquele que se humilha, ele será exaltado. Você recebe isso nessa noite? Irmãos, é tremendo isso, tá? É tremendo. E isso aí precisa ser uma prática na nossa vida. Deus, Ele nos exalta. E Deus tem, sabe, tem os seus métodos de trabalhar. E eu estou, assim, muito falando isso com muita propriedade. Eu não vou entrar em detalhes aqui de coisas que eu tenho vivido, mas de 2 meses para cá, eu tenho visto algumas coisas acontecer que eu falo, Senhor Jesus, eu falo, Senhor, muito obrigada, porque eu sou tua filha, porque o Senhor está cuidando de mim. Porque estou vendo claramente como Deus honra aquele que honra o nome dele. Amém, queridos? Então, honre ao nome do Senhor, porque o Senhor, Ele tem coisas grandiosas para a nossa vida. Sabe, e eu não estou falando de valores financeiros, eu estou falando de experiências com Deus, experiências que te fortalecem a cada dia. Então, né, aqui nesse episódio, nós vimos que o exército ele foi submerso, foi destruído, né? E aí, né, o Senhor que guerreia as nossas guerras, lá em Salmos 34:7, vai dizer o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu creio nisso e quero profetizar isso para as nossas vidas, irmãos. Profetizar para os nossos que às vezes não estão ainda caminhando conosco na casa do Senhor, mas através da nossa oração o Senhor vai livrar, vai acampar os seus anjos ao lado deles, onde eles estiverem.
né? O Salmo 121, o 7 e o 8 vai dizer: o Senhor te guardará de todo mal. Você recebe isso? Guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Irmãos, a nossa guerra, elas não são contra a carne e o sangue. Elas não são contra as pessoas, né? Eu gostaria que a mídia colocasse para mim Efésios 6:12. Porque a nossa luta, ela não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, que nessa noite a gente, aqui, se você continuar lendo o versículo ali, ele vai falar sobre as armas espirituais que a gente deve se revestir, as armaduras espirituais que a gente precisa ter, porque as guerras que o Senhor, Ele guerreia as nossas guerras, muitas vezes a gente, às vezes leva isso para um lado que não é espiritual, mas é espiritual, porque a gente não tem que ficar guerreando com as pessoas, porque nós sabemos que tudo o que o mal que existe nesse mundo, ele tem um fundamento, e ele vem através do nosso inimigo, que é o diabo. E não tem como a gente dizer que ele não existe, não tem como a gente dizer que isso daí é uma utopia. Não, existe o bem e existe o mal. E o inimigo, ele está o tempo inteiro querendo atrapalhar a nossa vida, querendo destruir a nossa caminhada, querendo fazer com que a gente pare, com que a gente guerreie guerras entre nós, né? Porque se houver uma unidade entre nós, nada vai destruir a igreja do Senhor. Você crê nisso? Você recebe isso? Não tem nada que possa romper uma unidade. Então, muitas vezes as pessoas estão guerreando, né? Estão brigando, estão se afastando, né? E aí o que acontece? A gente acaba perdendo. A gente acaba perdendo um crescimento espiritual, a gente acaba perdendo se fortalecer na casa do Senhor, fortalecer uma igreja que está presente, uma igreja que está atuante. E aí a gente, às vezes, deixa com que, né, essas guerras deixem de ser espirituais. Mas nessa noite eu quero dizer para você, sabe, independente daquilo que você esteja vivendo, independente de qualquer situação que você tenha com alguma pessoa, que essa noite você venha colocar tudo isso no altar do Senhor. Colocar e falar: Deus, sabe, a minha luta não é contra aquela pessoa, né? Não é contra aquela pessoa que está no seu trabalho, não é contra aquela pessoa que às vezes está dentro da nossa própria casa, mas é contra as hostes da maldade nos lugares espirituais. É o inimigo que tem tentado, né, atrapalhar o crescimento da igreja, porque ele sabe que a nossa vitória ela será garantida. Ele sabe que nós estamos militando porque nós estamos aqui como aquele povo caminhando rumo à terra prometida, que é o céu. Amém, queridos? O nosso alvo é encontrar com Cristo quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Então, que a gente venha entender que a nossa luta, ela vai ser contínua, ela sempre vai acontecer, porque nós não estamos lutando, né, com pessoas, nós estamos lutando com os espíritos da maldade nos lugares celestiais. São guerras espirituais e elas só vão parar de acontecer quando nós estivermos na glória com o Senhor. Até lá, se prepare. É por isso que você tem que marchar todos os dias. É por isso que todos os dias nós precisamos nos revestir do Espírito Santo de Deus para que a gente possa vencer todas essas guerras que nós temos. E aí, quando nós lutamos, a gente consegue o que aconteceu aqui. O nosso inimigo, ele é destruído. Destruído, porque, né, nós vamos passar ali pelas nossas crises, vamos passar, mas nós vamos viver uma intervenção divina na nossa vida e vamos destruir aquele que tem tentado parar a nossa vida pelo caminho. Você recebe isso nessa noite?
Existe um Deus que é poderoso, assim como ele falou para Moisés, ele fala para nós nessa noite: eu sou o Deus todo-poderoso e estou com você. Eu vou mostrar a você o meu poder e estabelecerei o meu juízo de acordo com o que precisar, irmãos. Porque nós sabemos que a Bíblia fala sobre isso para nós, né? Porque nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. Isso aí faz parte da semeadura. Então, que a gente venha plantar coisas boas, para que a gente venha colher coisas boas. Amém, queridos? E para nós, né, finalizarmos, a gente sabe, né, Hebreus, ele fala para nós, o livro de Hebreus fala que o Velho Testamento, ele era sombra das coisas do Novo Testamento, né? E como é que a gente vai entender isso? Sombra é alguma coisa que você olha e você não consegue identificar muito bem, né? Você está vendo assim, olha, parece, né? Parece que eu estou vendo aqui o Alexandre, né? Suponhamos que tivesse uma coisa aqui na frente, mas eu não tenho certeza se é o Alexandre. Mas e aí, quando for descortinado, sair aquela sombra, aí eu vou enxergar o Alexandre. E aí vou ver até que a Carol está do lado dele, amém? Então, irmãos, o Velho Testamento era a sombra do Novo. Moisés, ele é um tipo de Cristo, não é? Ele é um libertador. E assim como Moisés era o libertador daquele povo, Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele foi o libertador também das nossas vidas, né? Então, Jesus, ele veio hoje, né? Ele hoje, assim como Moisés conduzia aquele povo diretamente para a terra prometida, Jesus veio para libertar a humanidade e conduzir nós e nos conduzir até Deus. Então, hoje, né, o Senhor nos clama nessa noite para que a gente venha marchar sobre o comando dele. A ordem que Deus deu para Israel naquela noite ali, ela não foi para eles voltarem para o Egito, não era para voltar, era para continuar. A ordem não foi, monta um acampamento aí nesse problema. Não, a ordem não foi essa, né? A ordem foi, né, vocês devem marchar. Foi uma ordem muito objetiva, né? Continue, não pare, né? E assim, né, Deus nessa noite fala para nós, né? Marchar não significa que a gente não vai ter medo, né? Vai ter alguns momentos que a gente vai olhar e vai se preocupar. Porém, irmãos, nós precisamos confiar que Deus ele vai abrir o mar. Nós precisamos confiar que Deus ele vai enviar o escape. E marchar, né? Marchar mesmo quando os nossos olhos espirituais talvez não estejam vendo uma saída. Essa é a diferença daquele que crê em Deus, que acredita que Deus tem propósito para a sua vida. Então, é continuar, né? É obedecer, né? Foi falado nessa manhã, obedecer, mesmo quando você não esteja vendo ainda o mar aberto à sua frente. Né? É acreditar, é não murmurar e seguir em frente, crendo que existe um Deus que está no comando. Você recebe isso nessa manhã? Então, queridos, que a gente venha marchar, sabe? Marchar em direção à restauração da nossa casa. Amém? Vamos orar, vamos entregar, sabe? Vamos marchar em direção àquele perdão que a gente precisa dar para alguém. Vamos marchar em direção a uma vida de santidade. Sabe, vamos marchar em direção àquilo que o Senhor preparou. Deus te chamou para o seu ministério na sua casa. Talvez você esteja aí hoje, sabe, sem forças. Aí você fala assim, não, quinta-feira não dá para eu ir para a igreja não, né? Quinta-feira eu estou muito cansado. Não vou na oração não, porque está muito frio. Irmãos, em nome de Jesus, que a gente venha marchar para a casa do Senhor. Que a gente venha marchar para os nossos compromissos, porque o Senhor nos chamou e nos separou, o Senhor tem sido fiel nas nossas vidas. Nós temos vivido, sabe, o cuidado de Deus. Eu creio nisso, sabe? Eu creio nisso, que eu tenho vivido o cuidado de Deus. Você tem vivido
o cuidado de Deus na sua vida? Você tem sido abençoado? Irmãos, nós precisamos, sabe, devolver para o Senhor aquilo que o Senhor tem nos dado. Ele espera de nós a nossa adoração, Ele espera de nós o nosso compromisso. Sabe, se eu não posso estar de jeito nenhum, tudo bem, eu estou chegando muito tarde do trabalho, eu também estou agora com essa história aí, né? Eu estou chegando muito tarde, mas isso já tem me incomodado, sabe, porque eu falo assim, Senhor, eu até falei isso com a pastora Suzy hoje, eu falei, a partir de julho, né, porque, enfim, essa semana ainda não vai dar, eu falei, a partir de julho, nem que eu chegue às 8h30, mas eu vou estar no culto, porque eu sempre fiz isso, eu sempre trabalhei e fiz a obra de Deus, não vai ser agora que eu vou parar, amém, irmãos? Então, que o Senhor, Ele venha falar nos nossos corações, que a gente não desista de caminhar, não desista de estar aqui dando assistência ao nosso pastor. O nosso pastor tem estado ausente, né? A família pastoral tem estado ausente, mas ele precisa que nós estejamos aqui. O Senhor precisa que nós estejamos aqui. Você recebe isso nessa noite, queridos? Nós temos um compromisso e a nossa ordem é marchar, porque nós marchamos porque existe um Deus que nos garante. Amém, queridos?